Muito bom dia, mais uma vez, povo de Deus. Muito bom estarmos juntos. Deixe-me aqui, antes de começar a mensagem, deixe-me aqui dizer umas breves, poucas palavras, mas que fazem sentido no dia de hoje. Porque, para quem fez as contas, nós chegamos a ficar 11 domingos com as celebrações exclusivamente online. E, sabe, irmãos, no início, pelo andar das coisas, eu pensava que seriam 2 domingos. Depois eu fiquei muito chateado, porque eu descobri que iam ser 3 domingos. E depois já começaram a passar a imagem que talvez iam ser por meses. E depois, então, de 11 domingos, com celebrações exclusivamente online, o domingo número 12, hoje é o domingo 12, o 12º, até um número também importante, simbólico. No 12º mês, podemos ter a honra de nos reunirmos aqui presencialmente. É claro que desejaríamos estar com a igreja cheia, com todos aqui presentes, irmãos, mas já é um bom começo. Quem pode dizer que é um bom começo? Sabem, as celebrações online são boas, elas cumprem o seu propósito, o seu objetivo, mas eu penso que nada substitui este calor humano, o poder olhar, não diria na boca e no nariz, porque não dá, mas olhar nos olhos, pelo menos nos olhos dá para nós olhar para os olhos aí, olhos nos olhos. Isso é tão importante, é tão bom. Quem aqui aprecia estar junto assim presencialmente, ainda que desta maneira aqui, com um grupo bem reduzido de pessoas? Sabem que na celebração das 9 era a mesma quantidade de pessoas. Nós enchemos aqui às 9 e agora estamos a encher também às 11. Muito bem. Para as 18 horas ainda temos algumas vagas. Se você conhecer alguém, pode indicar ainda para fazer inscrição para as 18 horas. Abra comigo aí a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 1. Calhou que o retorno fosse exatamente no domingo de Pentecostes. É um retorno profético, é um retorno muito especial, irmãos. É o início de grandes coisas, o início de um novo tempo para a glória de Deus. Sabem, nós acreditamos que Deus fez coisas maravilhosas nesses últimos 3 meses. Irmãos, ainda que o inimigo intente contra o povo de Deus, pela graça de Deus, consegue se sobrepor a todo tipo de obstáculo. Sabem, ao longo dos séculos, a igreja tem subsistido, e mais do que subsistido, tem se projetado para lugares muito chaves na história. A história da igreja, irmãos, mostra perseguição. A história da igreja mostra tempos difíceis, mas a história da igreja mostra como aquela palavra de Jesus é tão fiel. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabia que não há uma única instituição de 2000 anos atrás que esteja presente na nossa era? Quem sabia? Não há uma única instituição, organização, nada que existiu 2000 anos atrás existe agora. Existe a igreja. A igreja, em 2000 anos, tem passado por todas as mudanças de eras, terremotos, tsunamis, todo tipo de catástrofes. A igreja passa e ela sai do outro lado com a vitória. Muitos chegaram a dizer que a Bíblia ia deixar de existir. Sabe que já houve impérios, já houve governantes que quiseram acabar com a Bíblia, erradicar a Bíblia. Até já disseram, olha, no próximo século já não haverá Deus e já não haverá Bíblia. Uma coisa eu sei, a pessoa que disse isso, ela já não está aqui. Mas a Bíblia e a igreja estão. Todo mundo que disse que, olha, Deus morreu, a pessoa morreu e Deus está mais vivo do que nunca. Cada vez está mais vivo. Quem acredita nisso? Já viu aquele filme, Deus está vivo?
1, 2, 3, infinita, Deus está vivo. Deus está vivo, irmão. Todos aqueles que disseram, Deus morreu, esses morreram e Deus continua vivo. Todos aqueles que disseram, a palavra de Deus vai passar para a história. Essas pessoas passaram a história e ninguém se lembra delas. Ou falam muito pouco delas, mas a palavra de Deus permanece. Sabe, irmãos, e nesse período complicado de pandemia, aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus estão a se posicionar. E Deus está a construir na vida dessas pessoas aquilo que é o que nós consideramos que é mais rico, a maior riqueza de todas. Sabem, eu vou falar sobre isso. Mas deixa-me aqui recuar um pouquinho. No início desta pandemia, muita gente ficou com medo. Algumas entraram em pânico e desespero. Algumas pessoas ficaram com medo na área da saúde física, porque são pessoas que fazem parte do grupo chamado grupo de risco. Mas alguns ficaram com medo porque fazem parte do grupo de ricos. Uns com medo, grupo de risco, outro grupo de rico. E os do grupo de rico ficaram com muito medo de perder a riqueza que tinham. Sabem, donos de grandes empresas, de grandes corporações, olha, ficaram amedrontados. Pequenos empresários amedrontados. Sabe, eu fico a olhar o seguinte, 3 meses se passaram. Quem aqui está vivo? Quem está a comer e beber? Vestir? Quem aqui está em paz? Tem paz. Você sabia que muita gente deixou de morrer de infarto, de coisas, porque elas não sabiam, elas iam morrer um mês, uma semana depois por causa do ritmo que elas iam. Essa parada salvou a vida de muita gente. Sabem, há muitas coisas no mundo que estão encobertas, são invisíveis aos nossos olhos, mas e no mundo espiritual muitas coisas aconteceram que nós nem sequer imaginamos. Sabe, irmãos, mas é o seguinte, eu lembro que no início desta pandemia, algumas pessoas, volto a dizer, ficaram com medo por causa da saúde. Outras ficaram com medo por causa da área financeira. Você sabe que a área financeira ela é complexa demais. Porque se a pessoa pode estar bem de saúde, mas se mexeu no bolso, a saúde fica debilitada. Sabe como que a questão de recursos materiais mexe com as emoções, né, das pessoas? Mexe com o sentimento, mexe com o físico, mexe com tudo. E algumas pessoas ficaram muito com medo disso. Mas eu vejo, sabe, irmãos, eu lembro que quando começou isso, eu comecei a refletir. Não que eu esperasse que essa pandemia fosse piorar, mas eu comecei a pensar nas outras catástrofes que o nosso mundo enfrentou. E eu fiquei pensando, imagina as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial e que perderam casas, perderam os bens que tinham. E pessoas que chegaram ao momento de olhar apenas para a esposa e para os filhos e dizer, esta é a única herança e riqueza que eu tenho. E eu sei que há pessoas que no início dessa crise não sabiam como que ela iria se desenvolver. Algumas pessoas com medo de perder dinheiro, perder emprego, perder tudo. E eu sei que vi muitas publicações de pessoas dizendo, a minha maior riqueza é a minha família. E outros, a minha maior riqueza é a minha salvação, é Deus. Porque se eu um dia for acometido por alguma coisa e vier a perder a minha vida, a Bíblia garante que eu não passarei pela segunda morte. A minha vida eterna está garantida. É a promessa de Deus. Sabe, irmãos, esses tempos de dificuldades, de pandemia, levam as pessoas a refletir na vida. E o ponto positivo que eu tiro é justamente esse, de as pessoas pensarem, refletirem como elas estão a conduzir as suas vidas. Como está escrito na Bíblia, mas é melhor você ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto você vai refletir sobre a vida. Na casa onde está a festa você vai se perder. Sabem, essa situação terrível que ninguém queria que o nosso mundo estivesse a passar por, mas nós, como povo de Deus, temos que tirar lições dessa situação. Temos que reorganizar as nossas vidas. Temos que reorganizar as nossas ordens de prioridades. Temos que repensar em muitas coisas.
E principalmente no que se refere à espiritualidade. Muitas pessoas haviam perdido a sua espiritualidade, a sua piedade. O nosso mundo estava num caminho que era muito complicado a pessoa dar valor e prioridade à sua espiritualidade, à sua piedade. Por quê? O mundo estava no ritmo, irmãos, e é quase como se tivesse acontecido assim. Calma, gente, o mundo entrou numa velocidade, imagina o mundo como uma bola girando. Pessoa, irmãos, tem tantas oportunidades para as pessoas nos dias de hoje. A pessoa trabalha 10 horas por dia, o patrão oferece mais 2 horas de hora extra para ele ganhar mais, depois ele vai para um part-time, depois ele faz um curso, depois ele está estudando não sei o quê, depois ele quer viajar para conhecer não sei o quê. Irmãos, a vida estava numa velocidade tal que quase como se... Para! Sabem, uma das coisas boas, como eu disse, ninguém queria passar por essa situação. Mas uma coisa que nós temos que ver nessa situação, que tem a ver com espiritualidade. Muita gente estava a se perder no ritmo que o mundo ia. Muita gente estava a entrar numa apostasia. Você sabe que apostasia, que é o esfriamento da fé, você sabe que a apostasia é um dos sinais para o final dos tempos? São pessoas que tinham fé por causa das coisas do mundo, elas se esfriam na fé, elas chegam a perder a fé por causa do encantamento, do brilho do mundo. Sabe, irmãos, uma situação como essa que estamos a enfrentar, parece que o mundo perde um pouquinho o brilho. Atenção, parece que o mundo perde um pouquinho o brilho. Parece que as pessoas começam a pensar realmente o que tem valor. E as pessoas, deixa eu dizer, as pessoas mais bem-aventuradas desta época, desta estação que estamos a viver, as pessoas mais bem-aventuradas são aquelas que, na sua reflexão nesta pandemia, chegaram à conclusão de que a sua espiritualidade é algo que merece investimento. E as pessoas que investiram na sua espiritualidade e estão a investir, são as pessoas que aproveitaram da melhor maneira, estão a aproveitar da melhor maneira esta fase que o mundo está a passar. Eu não sei se nós vamos ter outra oportunidade. Porque quem, diante de uma situação como essa, não reforçou a sua espiritualidade, será que contexto, que situação a pessoa terá para reorganizar a sua prioridade no que se refere à sua vida espiritual? Irmão, se alguém perdeu a oportunidade como essa, será que vai ter outra oportunidade? Eu estava a pensar o seguinte, todos concordam que esta pandemia chegou, ela mal bateu na porta, ela já entrou sem a gente abrir a porta, não foi? Ela é mal educada. Chegou de uma hora para outra. Você consegue imaginar se ao invés de ter sido a pandemia, chegar de surpresa, se fosse Jesus? Se fosse a volta de Jesus, surpresa. Quem estaria preparado? Sabem, são reflexões que vale a pena, irmãos. Irmãos, pode ter certeza que eu tenho observado muitos acontecimentos. E eu quero dizer o seguinte, há muita gente que depois que essa pandemia passar, que pode demorar aí 6 meses ou 1 ano, mas depois que essa pandemia passar, há muita gente que vai voltar ao mesmo ritmo que estava antes. Vai voltar aos mesmos pecados que estavam antes. Vão voltar ao mesmo ritmo que estavam antes. Para essas pessoas vai ficar difícil. Porque nenhuma situação de crise posicionou essa pessoa no lugar correto. Que possamos nos arrepender quando, mesmo diante de uma situação tão calamitosa como essa, a pessoa não consegue dar uma resposta a Deus. Há muita gente que só dá uma resposta a Deus quando está no leito de morte. Mas nós fomos chamados, irmãos, para dar uma resposta a Deus a melhor possível nesta fase. Sabem, nós temos que nos tornar pessoas melhores depois de tudo isso que tem acontecido. Nós temos que nos tornar crentes melhores. Nós temos que nos tornar maridos melhores. Vocês têm que se tornar mulheres melhores. Nós temos que nos tornar filhos melhores. Amém? Quem pode dizer amém?
Glória a Deus. Então vamos lá. Atos 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, na MC Sintra. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vejamos uma coisa aqui. Nosso tema, não sei se foi colocado aqui, as festas proféticas. Deus estabeleceu 7 festas em Israel. Todas elas com significado histórico, mas também com significado profético. As pessoas que estudam a Bíblia somente buscando o significado histórico das festas, encontraram apenas a metade da coisa. Porque as 7 festas de Israel, elas têm também um lado profético. Irmãos, a primeira festa das 7 festas proféticas de Israel, a primeira festa é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, do ponto de vista histórico, foi aquele dia em que eles ficaram, cada família na sua casa, de quarentena, cada família na sua casa comendo ali o cordeiro, e colocaram o sangue nos umbrais das portas, e todos os hebreus foram poupados, os primogênitos hebreus foram poupados e não morreram. Então, todos os anos, a partir daí, o povo de Israel celebra a festa da Páscoa, que é uma festa de proteção, de salvação, de redenção. Isso é no plano histórico. No plano profético, nós sabemos que Jesus foi o cumprimento da Páscoa, e Jesus é o Cordeiro Pascal. Então entendemos que Jesus, na verdade, é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, um cordeiro muito mais poderoso do que o cordeiro que estava nas famílias ali no Egito. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. A festa a seguir, que ela começa no mesmo dia da festa da Páscoa, que os judeus sempre celebram, os israelitas sempre celebram, é a festa dos pães asmos. Por quê? Quando eles tiveram que sair às pressas do Egito, não deu tempo de fermentar os pães, então eles tiveram que comer pães não fermentados no caminho, na saída, na fuga do Egito. Então, aquela festa dos pães asmos era para lembrar a saída às pressas, e os pães eram asmos. Isso é o significado histórico. O significado profético, que Jesus, quando ele morreu na cruz, o Cordeiro, quando foi morto e derramou do seu sangue, o que aconteceu? Ele libertou o mundo do pecado, porque o fermento fala, o símbolo do fermento, o fermento é um símbolo do pecado. Então, pães asmos, pães sem fermento, significa uma vida sem pecado. Então, Jesus, ele tirou o pecado do mundo pela sua morte, pelo seu sacrifício na cruz. No terceiro dia, após a Páscoa, o terceiro dia era a festa das primícias. Imagina só, 3 festas todas seguidas. Páscoa, pães asmos e primícias. O que era a festa das primícias? Eles pegavam, ou seja, os primeiros feixes da plantação. Você sabe que toda plantação, você sabe não, né? Nós, a maioria, somos pessoas de cidade. Mas quem já morou na roça, ou quem já sabe alguma história, eu sei, não porque eu morei na roça, mas porque eu tive que estudar sobre isso. Mas o que acontece? Normalmente, numa plantação, antes do tempo da colheita, acontece que, no caso aqui, nós estamos a falar do trigo, né, da cevada, que é o que caracterizava a agricultura ali de Israel, cevada e trigo. Normalmente, bem antes da colheita, ali havia uns feixes apressadinhos, que já cresciam. Então, o que era a festa das primícias? Eles pegavam aqueles feixes que já apareciam, os primeiros frutos, como sinal de que haveria futuramente uma colheita. Então, era uma oferta movida ao Senhor, os feixes consideradas primícias. O que significa primícias? São os primeiros frutos. Esse é o significado histórico. Ou seja, um israelita vai olhar. O que significa lá que o sacerdote está movendo lá os feixes de trigo de cevada? O que significa? Significa que
estamos a declarar que vai haver futuramente uma colheita. Mas, ou seja, esses são os primeiros feixes. Agora veja bem, irmãos. Qual é o significado profético disso? O significado profético é Jesus, Paulo fala isso em Coríntios, Jesus, ele é as primícias dos que dormem. O que significa isso? Presta atenção aqui, irmãos. Jesus é as primícias dos que dormem. O que significa Jesus ressuscitar no terceiro dia? Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias. No dia da festa das primícias, Jesus ressuscitou. E Paulo disse, ele ressuscitou como garantia, para garantir que no futuro nós ressuscitaremos. Ou seja, a colheita, haverá uma colheita final de ressurretos. Mas Jesus é a mostra de que isso é verdade, de que isso é possível. A seguir a festa das primícias, vinha a festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. A festa do Pentecostes era mesmo a festa de celebração da colheita. Porque já tinham começado a fazer a colheita, ou seja, quase 50 dias depois das primícias, a colheita já estava sendo feita, e era aquela festa, igual hoje em dia no interior de Portugal, há festas assim, em que eles vão para as praças, para os mercados, e vão festejar a colheita. Sabe? Então eles festejavam, olha, isso há suprimento para o ano, a provisão para o ano. Então o Pentecostes era algo festivo relacionado à colheita. E é interessante que Deus escolheu o dia da festa da colheita, o dia da festa de Pentecostes. Deus escolheu justamente esse dia para enviar o seu Espírito Santo. Por quê? Porque não haverá colheita no mundo espiritual. Não haverá colheita de almas. Não haverá colheitas de vidas, se não for pelo ministério do Espírito Santo. Por isso que é o seguinte, no dia da festa da colheita, todos eles celebrando a colheita, os discípulos estavam no cenáculo à espera. De um momento para o outro, foi o texto que nós lemos, veio o Espírito Santo sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro se levantou e pregou a palavra de Deus. E naquele dia houve uma colheita de quantas almas? 3.000 almas a colheita. 3.000 vidas salvas naquele dia. Como um sinal profético de que haveria uma colheita maior. Agora veja bem. Deixa eu me ligar aqui algumas coisas. Quando é que nós vamos experimentar um avivamento? Como os discípulos experimentaram aquele avivamento de Pentecostes? Primeiramente, presta muita atenção aqui. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos. Esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Veja bem, os discípulos estavam inquietos para pregar o Evangelho, mas Jesus disse-lhes, não preguem agora. Esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe por que Deus não queria, Jesus não queria que os discípulos já começassem a pregar o Evangelho após a sua ascensão? Porque Jesus quis deixar claro, vocês não podem fazer o ministério na nova aliança sem o Espírito Santo. Então os discípulos, mesmo tendo testemunho da ressurreição de Jesus, porque eles estiveram com Jesus durante 40 dias, algumas vezes, mesmo assim, mesmo eles tendo uma história para contar, veja bem, os discípulos tinham uma história para contar, eles tinham um testemunho para passar para frente, mas Jesus disse, esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, mesmo que eu e você tenhamos uma história para contar, algo importante para passar. Jesus está passando esta importante informação. Você e eu precisamos do poder do Espírito Santo para realizar, para desempenhar o ministério, para que haja uma verdadeira colheita. Sabe, irmãos, possivelmente se os discípulos não tivessem obedecido Jesus, tivessem começado a pregar o Evangelho sem a força, sem o poder do Espírito Santo, talvez eles não teriam ganhado nem 300 vidas em Jerusalém. Mas como eles esperaram,
vou dizer, por volta de 10 dias no cenáculo, sem pregar, sem fazer nada, só se alimentando espiritualmente e abençoando a vida um do outro. Quando o Espírito Santo veio, num dia só, 3.000 pessoas foram batizadas, porque com o poder do Espírito Santo, o nosso ministério dá muito mais fruto do que na nossa força, do que na força do nosso braço. Por isso que Pentecostes significa isto, é uma colheita, mas uma colheita na graça, na unção, no poder de Deus. Não é um avivamento forçado pelo homem, não é um avivamento com esforço humano, mas é um avivamento, não um avivamento da terra para as pessoas, mas é um avivamento do céu para nós. E assim, irmãos, nós vamos ver a ação de Deus. Irmãos, a partir daí, dos 3.000, 5.000 e outros, milhares foram se convertendo, porque eles estavam ministrando na unção do Espírito Santo. Quantos aqui ficaram quase 3 meses no cenáculo? Sabe, uma das coisas que os discípulos fizeram foi obedecer, sabe? Eu e você temos que aprender a obedecer. Depois, eles entenderam que eles precisavam do poder do Espírito Santo. Outra coisa, eles entenderam que a palavra de Deus tem frutos quando a palavra de Deus é ministrada com o poder do Espírito Santo. Amém? E as verdadeiras conversões acontecem quando é a ação de Deus e não forçação de barra do homem. Converte, converte. Você tem que converter agora. Irmãos, você viu que crente novo é crente chato. Crente novo na família, principalmente se for o primeiro da família, é crente chato. Eu sou prova disso. O crente novo é crente chato. Ele chega na família e fala assim, todo mundo está errado. Eu descobri a verdade agora. Todos vocês estão errados. Vocês precisam aprender comigo. Eu fiz isso. Não deu resultado nenhum, irmãos. Digo-vos que não deu resultado nenhum. Sabem? Porque a gente está pensando que... Nós estamos pensando que nós vamos mudar as pessoas. Sabe, naquele dia, quando Pedro pregou, foi ao contrário. As pessoas que vieram a Pedro disseram, o que nós temos que fazer? Eles é que vieram atrás, o que temos que fazer? Sabe que essa pandemia fez isso? Muita gente ir atrás. O que eu preciso fazer para conhecer a Deus e conhecer a salvação em Jesus? Quantos acreditam que chegamos a um tempo de colheita, de avivamento? Essa situação está fazendo com que muita gente venha a Jesus. E não seja apenas aquela forçação de barra. Eu vou aceitar Jesus porque disseram que eu fui na igreja, eu tenho que aceitar Jesus. Não. Algo voluntário. Dentro das 7 festas de Israel, eu falei de quantas até agora? Quais que eu mencionei? Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Pentecostes, das 7 festas de Israel, que são históricas e proféticas, até agora só se cumpriram 4. Quais são as que já foram cumpridas no mundo espiritual, profeticamente? Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Quantas festas ainda faltam por se cumprir? Matemática simples. 7 menos 4, 3. As festas que faltam por se cumprir, a próxima é a festa das trombetas. A festa das trombetas era a festa da Santa Convocação. Interessante que, quando eles estavam acampados no deserto, eles precisavam de ouvir o som da trombeta para levantar acampamento e para partirem. Precisavam, claro, do sinal da nuvem, mas precisavam também do toque da trombeta. O toque da trombeta também fazia com que eles se preparassem, o povo de Israel se preparasse para a batalha. Então, a festa das trombetas é uma festa de convocação. A convocação, a reunião do povo de Deus num lugar só para um propósito. Ouça novamente. A festa das trombetas remete à convocação do povo de Deus, à união do povo de Deus para um determinado propósito. Ok? A próxima festa que precisa se cumprir no calendário profético, tendo como ponto de partida as 7 festas proféticas de Israel, a próxima festa a seguir é a festa das trombetas. Projeta aí, por favor, 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Como eu disse, irmãos, com a vinda de Jesus, vou dizer novamente, com a vinda de Jesus, pode tirar o tema? Com a vinda de Jesus, ouça-me bem, por favor. Com a vinda de Jesus e com o início da igreja, 4 festas de Israel tiveram cumprimento profético, cumprimento no mundo espiritual.
A próxima festa, nós estamos à espera da próxima festa. A próxima festa a seguir, a quinta festa, a festa das trombetas, e Paulo fez uma menção dela. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, próximo versículo, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo está deixando muito claro, o cumprimento profético da quinta festa de Israel, a festa das trombetas, vai ser o final, o encerramento do tempo da igreja aqui na terra. Os mortos ressuscitarão ao som da trombeta e os vivos se encontrarão com o Senhor nos ares. Sabe, irmão, se alguém perguntar, você está à espera de quê? Fala, estou à espera do toque da trombeta. Santa convocação, reunião do povo de Deus com um propósito, reunir o povo de Deus para estar com Deus. A sexta festa de Israel, a sexta festa, conhecida como Yom Kippur, é a festa da expiação, conhecida como também o dia do perdão. Pode dizer comigo, o dia do perdão. A voz de vocês fica grave com a máscara. Eu falo, o dia do perdão. O dia da expiação era algo interessante. Veja bem, presta atenção aqui, irmãos. Quando existia o templo, quando existia o tabernáculo, as pessoas que cometiam pecados, elas tinham que levar as suas ofertas, os seus sacrifícios pelo pecado. E elas tinham perdão dos pecados que elas tinham cometido. Mas havia um dia no ano, chamado o dia do perdão, o dia da expiação, em que era o sumo sacerdote, veja bem, não eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e dava perdão para o ano inteiro de Israel. O dia do perdão significava, independente das ofertas individuais, por família específicas que dão perdão aos pecados, há uma oferta do sumo sacerdote uma vez por ano que dá perdão à nação, perdão total, perdão pleno, perdão completo. A sexta festa, o cumprimento profético, vai ser no dia em que nós herdarmos a salvação. É o dia que vai ter o perdão completo da nação dos salvos. Então, nesse dia vai ser o cumprimento da festa profética. Quando todos nós herdarmos a salvação, vai ser esse dia. E logo a seguir a festa da expiação, já vinha a sétima festa, imediatamente a seguir, que era a festa dos tabernáculos. Historicamente falando, a festa dos tabernáculos fazia lembrança a quando eles não tinham casa para viver e eles viviam em tendas no deserto. Então, eles tinham sempre que montar e desmontar tendas. Então, durante 7 dias, olha o número profético perfeito, durante 7 dias os israelitas tinham que montar tendas fora de casa. Depois de já terem casa em Canaã, eles tinham que montar tendas fora de casa para fazerem menção de que os antepassados deles viveram em tendas no deserto. Esse é o significado histórico da festa dos tabernáculos. Mas o significado espiritual é: Deus é a nossa habitação. Nós não temos habitação segura nesta terra. Deus é a nossa habitação. E a promessa é que Ele, o nosso Deus, vai tabernacular com o seu povo. Então é o seguinte, veja bem, olha, quais são as 3 festas que estão por se cumprir? Quem já entendeu? Quais são as 3 festas que estão por se cumprir? Trombeta, reúne o povo. Expiação, herdamos a salvação. E tabernáculos, vamos habitar nas casas celestiais, nos palácios celestiais para sempre. Dá uma salva de palmas a Jesus. Nós estamos à espera do cumprimento profético destas próximas 3 festas para a glória de Deus. Quais são as 3 festas das quais estamos à espera? Trombeta, expiação e tabernáculos. Aleluia. Glória a Deus. Aí no teu lugar, feche seus olhos. Agradeça a Deus. Fala, Deus, obrigado porque eu passei por esses dias de pandemia, de quarentena, debaixo da tua proteção, debaixo da tua provisão, debaixo da tua guarda. Obrigado, Senhor. Senhor, eu creio que agora eu preciso desfrutar ainda da colheita de Pentecostes. Estamos ainda em época profética de Pentecostes.
Porque ainda estamos em época de colheita, colheita de almas, colheita de vidas para Jesus. Estamos em época de fazer o que o apóstolo Pedro fez, pregar e batizar multidões. Senhor, vivendo a festa de Pentecostes, vai chegar o momento que vamos experimentar a festa da trombeta. Senhor, ajude a tua igreja nesta geração a ser fiel no Pentecostes, com o ministério do Espírito Santo, trazer uma grande colheita de almas para Jesus. E assim poderemos ouvir o sinal da trombeta para a reunião do povo de Deus. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor.